Agora sim, bom dia a todos, graça e paz, e um feliz Dia dos Pais a todos vocês aqui na Igreja Batista Bom Retiro. Nós somos uma igreja em Curitiba, mas em breve, e nós estamos orando por isso, estaremos também na sua cidade. Você pode esperar. Você que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais ou pela Rádio Gospel FM, é uma alegria caminhar ao seu lado. E hoje eu quero, nesse Dia dos Pais, falar justamente sobre paternidade. Quando eu preparo um sermão, é como se eu pegasse um facão, um machado, uma motosserra e entrasse dentro da floresta, abrindo uma picada para encontrar um tesouro, porque eu não posso deixar a ovelha do Senhor, o rebanho do Senhor, sobre o qual Deus me colocou como pastor, sair daqui sem um alimento que possa sustentar a sua fé para sempre. Não se engane. Cada mensagem que eu prego, existe não só paixão, existe o sentimento de que pode ser a única oportunidade de eu falar de Deus para uma única pessoa que vai vir uma única vez para celebrar a Deus num culto. Hoje eu quero falar sobre paternidade, sobre um pai que viveu no altar, que construiu altares, um homem muito seguro, mas que se torna vulnerável. O nome dele é Abrão, o não pai, isso significa Abrão, que vai ter o seu nome, a sua identidade mudada para Abraão, pai de nações. Paternidade no altar. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. Amarrou o seu filho no altar. Eu queria que você pensasse no seu filho ou na sua filha. Você pega o seu filho, você amarra ele, para que ele não escape, e coloca ele no altar. E deitou sobre o altar em cima da lenha. Você conhece a história? Quando ele vai ofertar, sacrificar o filho, o anjo diz: não faça isso. Agora eu sei. Agora você foi provado. Agora você provou a sua fé. Agora você provou os limites da sua fé. Agora você provou até onde você é capaz de ir. Você é radical demais, papai. E o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Ele promete para Abraão, por causa da decisão dele de amar a Deus e obedecer a Deus de uma maneira corajosa. Ele é um homem que ele já tem aqui, nesse momento, mais de 100 anos, nesse momento de Gênesis 22. A história dele aparece pela primeira vez em Gênesis 11. Ele tem uma família, tem um irmão, tem um outro irmão, Naor, Arã, são 2 irmãos. Ele tem um pai chamado Terá. E quando o capítulo 11, ele traz a história da Torre de Babel.
E ele morava lá, ele era vizinho da Torre de Babel. Ele era de uma região chamada Ur, dos caldeus. Os caldeus são os babilônicos. Então ele tem ele é citado de repente, como se a história que vem sendo desenvolvida no Gênesis, no princípio, tivesse assim. Agora vamos focalizar numa pessoa. E essa pessoa, Abraão, ele vai mexer com o coração de Deus. Ele ouve algo que ninguém ouve. E aí ele vai caminhar uma jornada onde o que ele mais quer é um filho. Ele quer ser pai e não consegue ser pai. E a esposa dele já passou do tempo de dar filho, já tinha passado da menopausa há muito tempo, e não havia mais condições científicas, biológicas, de gerar um filho. Então ele entra num lugar chamado fraqueza. É o lugar da vulnerabilidade, esse homem inseguro. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, sai dessa segurança que você tem toda aí, do meio de seus parentes, porque quando tudo der errado, você vai da porta do parente, do amigo. Você vai largar tudo, e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei, farei famoso, tornarei famoso seu nome, e você será uma bênção. Ele não é mais um garoto. Se é garoto, você quer experimentar emoções que você nunca experimentou. Quer ver uma emoção? Fazer mergulho na caverna é uma emoção. Uma vez eu não encontrava a saída da caverna, eu fazendo um mergulho, eu entrei em pânico, eu quase morri dentro de uma caverna, mas em busca de fortes emoções. Saltar de paraquedas, fazer manobra com avião, andar no primeiro carrinho da montanha-russa, senão atrás não vale. Você entra na fila do parque de diversões e fala assim: eu quero ir no primeiro, aquele primeiro, que quando a montanha-russa sobe e desce, você está de cara com aquela emoção. Mas ele tem 76 anos, ele não quer mais emoção. O que você quer com 76 anos? Você quer uma noitada? Não, pastor, eu quero uma boa noite de sono. Não é isso, gente. Uma boa noite que eu consiga dormir 8 horas sem criança gritando no meu ouvido. E hoje fez xixi na cama. Me ajuda a trocar o lençol, porque ele vomitou na cama. Ele perdeu o sono. Ele está com febre. Com 76 anos, você quer ser avô. E o avô é uma dimensão do amor, que aquele que não vai entender. Minha filha diz que eu chego em casa, a casa dela, e eu olho para o meu neto, eu brinco com ele, faz uma festa. Ela diz que depois de 5, 10 minutos que eu estou com ele, que ele fala: pai, não vai falar comigo? Porque quando você é avô, o filho é esquecido. O filho é esquecido mesmo. Mas aí quando tudo termina, quando dá 7 horas da noite, eu devolvo o meu neto para minha filha e vou para casa, porque eu sou avô. E aí quem passa as madrugadas acordando é ela e o meu genro. Mas com 76 anos, você não quer emoção, você quer segurança. Ele era rico. Não é que Abraão era rico. Abraão já era multimilionário para aquele tempo. Ele podia ter tudo, o carro que ele quisesse. Se eu trouxesse ele para o dia de hoje, a vida que ele quisesse, a viagem que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Não é que ele ia uma vez por ano viajar para um resort. Ele podia todo final de semana, ele podia viver no resort. Ele podia pegar e comprar um apartamento aonde? Em Londres, em Paris, em Nova York, em Fortaleza, em Balneário Camboriú, em Curitiba. Ele podia fazer o que ele quisesse. E aí Deus fala para ele assim: agora chega. Esse homem, ele não se conforma com aquilo que ele é, e ele vai ser pai. Ele começa a enxergar o futuro. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Ele é um pai que ainda não é pai, mas que ele enxerga o futuro.
sem nenhum pessimismo. Eu gosto de gente assim. Tem algumas pessoas que você vê na Bíblia, você fala, como é que ele enxergou isso? Quando Elias ouve o menino falar, ele fala o seguinte: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do punho de um homem. Ele fala, é isso que eu precisava ver. Esse é o sinal. Enxergar o futuro numa perspectiva de esperança. Um dia eu quero encontrar vocês também no céu. Eu quero encontrar. É a minha perspectiva de futuro, é que um dia você vai chegar com a tua casa e Deus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você e falar assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Essa é a expectativa que eu tenho. Não se engane, não se engane. Nós vamos passar juntos momentos bons e momentos felizes. A gente vai dar risada, e é isso que a gente quer. Mas a gente pode chorar junto também. Mas eu quero que um dia você seja movido por uma expectativa de ouvir do Senhor. Eu fico olhando para vocês que são pais, e eu fico olhando para mim mesmo, e tudo aquilo que nós fizemos para levar os nossos filhos no meio desse mundo, em que são apresentadas tantas saídas para a felicidade, para dizer para eles assim, ó, só tem um caminho, que é Jesus. Eu fico imaginando se meus filhos fossem desviados. Eu fico imaginando o que eu seria capaz de fazer, o quanto que eu jejuaria, que eu choraria, que eu clamaria, para que meus filhos não se perdessem. Hoje, eu estou olhando para o futuro, enxergando com fé, pela vida dos meus netos e bisnetos. Eu fiz um pedido para Deus a respeito do meu bisneto. Eu fiz um pedido para Deus. Eu ando fazendo umas contas, porque quando você faz aniversário, você faz, espera aí, mas quantos anos aí, um quarto de século, para o meu neto me dar um bisneto? E eu estou combinando com Deus. Hoje eu acordei assim, combinando umas coisas com Deus. Deus, aí então, vou ter que voltar a fazer musculação e parar só com o neuromuscular, porque eu vou ter que segurar aquele bebezinho no colo para apresentar ao Senhor. Então a perspectiva de um pai de fé, de um pai radical, de um pai que vive no altar, é uma perspectiva de enxergar o futuro como algo que Deus já deu. É gente que não enfraquece na fé. Gênesis 3,18, então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Preste atenção, os filhos deles vão conhecer a história dele. Os filhos de Abraão, tanto Isaac quanto Ismael, e depois ele vai ter mais filhos. Midian, filho de Abraão, com Quetura, uma segunda esposa, que ele se casa depois que Sara morre. Ele vai ter ainda mais 6 filhos. E os filhos estão vendo que esse homem tem uma vida no altar. Ele sai dos lugares, mas não abandona Deus. Ele muda geograficamente, mas ele não muda a fé dele. Ele persevera na fé dele. Ele não enfraquece porque a empresa dele mandou ele para outra cidade. Ele fala, não, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Aonde a planta do meu pé for, o Senhor vai me abençoar ali. Então ele vive uma crise aqui. E aí ele tem uma vida exemplar de fidelidade. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele não tinha filho aqui, mas ele tinha um sobrinho que era Ló, filho do seu irmão Arã, que morreu. Então, ele está tratando aquele sobrinho como se filho fosse. Ele rico, não tem herança para passar para ninguém, o que ele faz? Ele adota o filho do irmão, porque o filho do irmão ficou órfão. Só que o filho do irmão também era um homem rico, que desfrutava da riqueza do tio.
É quando você tem na família um tio milionário, e ele fala: não, você é meu filho também. Eu tenho um quarto para você aqui em casa, mas ele vai ficando muito rico. E aí ele começa a achar que a bênção está com ele, porque está com ele. Então os pastores de Ló, o sobrinho, começam a brigar com os pastores de Abraão. Tem um racha ali na igreja. E aí Ló vai para a região do Vale Fértil, que era naquele tempo Sodoma e Gomorra. Antes dela virar o que a gente tem hoje, o deserto do Negueve, aquilo ali era Sodoma e Gomorra. Era um vale fértil. Ali é que o Jordão caía, ali que o Jordão desaguava. E aí Abraão falou: não, então fica com você a riqueza, e eu vou para Manre, que é Hebron. Eu vou subir para Manre. E aí Ló se mete numa enrascada. Ele é sequestrado no capítulo 14. Os filhos dele, as filhas dele vão. Gente, é uma confusão. Esse sobrinho só se mete em confusão. E o tio está lá para arrumar. Ele junta os 318. É daqui que sai. Abraão e os 318 de fé vão lá, recupera. E quando ele recupera, ele traz e fala o seguinte: ele encontra com Melquisedeque, esse sacerdote de Jerusalém, de Salém. Essa palavra Salém vem justamente de Jerusalém. Ele se encontra e fala assim: não, eu não venci porque eu sou bom, eu venci porque o Deus que me chamou lá no capítulo 12, que falou que estaria comigo, que me abençoaria, Ele continua comigo, e Ele me deu aí a vitória. Então ele entrega, ele devolve o dízimo e todo mundo vê. Isso tem que ser registrado. Um homem que tem 70 e tantos anos, 80 e tantos, não, aquele já tinha 80 e tantos anos. Para que Deus pega um pedaço que parece, o mais importante é que os meus inimigos foram derrotados, o mais importante é que Ló foi trazido de volta à vida. Ele tinha sido sequestrado e eu trouxe ele e os bens dele. Mas o que ele quer que fique registrado? A fidelidade. Deixa o teu filho ver que você é fiel. Deixa teu filho ver o quanto vocês se amam. Deixa teu filho ver que você tem compromisso com a palavra. Deixa teu filho ver que mesmo na crise você semeou verdade. Mesmo podendo ser condenado, você falou a verdade. Mesmo podendo ter juízo, você decidiu ficar do lado da honestidade. Mesmo sendo tentado, você perseverou na fé. Ele precisa ver. O teu filho precisa ver você orando. Precisa ver. O teu filho precisa ver você citando a palavra de Deus, jejuando. Ele precisa ver que você bate numa porta. Hoje de manhã, eu encontrei aqui cedinho, filho do Alexandre e da Gi, o Emanuel. Pastor, eu sei todos os livros da Bíblia. Quantos anos está o Emanuel? 5 anos. E ele ficou para mim contando de Gênesis até Apocalipse de João. Ele sabe exatamente onde o livro de Sofonias está. Você sabe onde é que está Sofonias? Se eu falar assim, abra Obadias, você sabe onde é que está? Abre. Não, tem gente que fala: pastor, não me faz, eu vou fazer alguém levantar aqui. Não, pastor, não me faz passar essa vergonha que eu não vou achar. Ainda bem que só vem com tudo mastigado aqui. Mas esse menino está vendo o pai no altar. Ele está enxergando a fidelidade do pai. E você vai ver o que vai acontecer com esse homem Isaac, que é o filho do altar. Ele vê o pai olhando só para Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Gênesis 15: seu herdeiro não será esse. Você está pensando o quê? Que o filho dos outros é melhor? Não é não. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu. Lembra que eu falei para você há 15 anos atrás? Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça. Há uma tentação
no coração do pai, de achar que o filho dos outros é melhor. Você viu o filho do fulano? Passou na faculdade. Você viu a filha do fulano? Casou com um homem bom. Você viu o filho do fulano? Foi promovido. Como se o filho dos outros fosse melhor do que a herança que Deus nos deu. Abraão, ele está aqui quase que se conformando com a história de não ter aquilo que ele sempre teve, ou sempre quis. Mas Deus falou assim, ó, para de colocar esperança no filho dos outros. Coloca a esperança no teu filho. E é interessante como é que a gente vê testemunhos de pais que às vezes foram horríveis com a gente, mas aí a gente se converte e depois a gente fala assim, eu tenho que resgatar isso. Tem um outro pai na Bíblia que não foi pai biológico, mas que é chamado de um homem de uma paternidade extraordinária. O nome dele é Elias. E quando a Bíblia fala sobre Elias, compara ele ao ministério profético de João Batista. E assim encerra o Antigo Testamento. Ele virá, ou começa o Novo Testamento. Lucas capítulo 17 diz assim, ele virá no espírito e no poder de Elias, para fazer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. A conexão geracional, a reconexão geracional, é a chave para o fim de qualquer perseguição maldita. A conversão do coração dos pais aos filhos. E a resposta disso é a conexão, a volta do coração dos filhos aos pais. Não espere, se reconecte com teu pai. Não aguarde, se reconecte com seu filho. É essa mudança, é essa ação que vai fazer com que a bênção do Senhor, ela persiga você. Nós cantamos aqui que a bênção se derrame até 1000 gerações. Repara como é que Deus repete isso na Bíblia. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto das tuas vacas, das tuas crias, do teu gado. O Senhor te abençoará, Ele fará com que a bênção esteja sobre ti, nos teus celeiros, na tua amassadeira. O Senhor não se apartará de ti. Aqueles que se levantarem contra ti, virão por um caminho, mas por 7 fugirão, e aquele que tentar te derrubar no juízo, será derrotado. A bênção do Senhor é uma resposta à nossa fé e obediência. E esse homem aqui, ele é abençoado. Ele fala, abençoarei os que te abençoarem. Ele está dizendo assim, essa bênção vai ser transbordada para quem te quer bem, para quem caminhar do teu lado, para quem beber da mesma fonte. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus vai dizer, quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha, ainda que você tenha feito bem, ainda que você tenha dado um copo de água fria que seja, a um discípulo, porque é meu discípulo, você não vai deixar de receber galardão. Existe bênção quando a gente olha só para Deus. Para de ficar pensando no que vai dar errado. Olha para Deus, olha para as estrelas dos céus. Tenta contar. Aqui em Curitiba é difícil, porque a gente está sempre com nuvem no céu, né, gente? Ontem eu fui pregar em São Paulo. Eu saí de madrugada, saí 5 da manhã e voltei no voo das 22, chegou aqui meia-noite e tal. Aí na hora de pousar, isso acontece direto. Na hora de pousar, o piloto falou assim, por favor, desliga os celulares. Porque ele está chegando no CAT 2 aqui, não está vendo nada, é isso, é nuvem. Mas fique tranquilo, tá bom? O piloto não faz mais nada, quem faz tudo é o piloto automático, ele só vai pousar, fica tranquilo, tá bom? Eu estava dormindo, aí a moça, o rapaz, tem que desligar o celular. Eu falei, tá no modo avião, não, tem que desligar, para não ter que... Aí ele repete de novo.
Então você olhava assim para baixo, você não conseguia ver de cima para baixo. Só era nuvem em Curitiba. E é assim que a gente vê, nuvem. Mas experimenta num dia que não tiver nuvem aqui, dentro dos 100 dias de sol que nós temos na nossa cidade. Olhe para o céu e tente contar estrelas. A gente tem que ser contador de estrelas, é isso. É isso que ele está dizendo para a gente. Se você não consegue contar a estrela do céu, então conta as areias, os grãos de areia, porque essa é a promessa que a gente tem para as gerações que vêm depois de nós. Viva o propósito de Deus. Pela fé, Abraão, já mudou de nome aqui. Aqui é Hebreus 11. E Hebreus abre uma lacuna enorme para falar da história desse homem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu não sei para onde eu estou indo, mas sei que Deus está comigo. Porque quando a gente vive de fé em fé, você coloca um passo de cada vez. O que eu vou fazer agora? Você dá um passo de cada vez. O povo de Israel perdido no deserto. O deserto é um negócio tão interessante. Porque é o seguinte, o deserto é areia, cercado de areia por todos os lados. E aí você se perde, porque é só aquilo. É só areia. O deserto de Sim, ali, a península do Sinai, chamado de deserto da lua, o calendário deles é lunar. É por isso que a fé islâmica, vocês já viram que eles têm assim uma meia lua, assim, um crescente, uma lua crescente? Nosso calendário é solar, o deles é lunar. Por isso que o ano novo, o ano novo árabe, o ano novo chinês, o ano novo judeu, ele é diferente do nosso. E aí chama-se deserto de Sim, porque eles conseguem olhar para o céu. O sol é muito quente de dia, mas de dia eles olham. E ali, naquele lugar, você se perde. Então Deus falou o seguinte: quando eu tiro o povo da escravidão, eu vou botar uma coluna. Você segue a coluna. Olha para mim, nós somos chamados para seguir essa nuvem, essa coluna de nuvem. A gente vai dar um passo de cada vez. Você experimenta coisas que são monótonas na sua vida, mas existem decisões. Quando você estiver assim, num beco sem saída, segue um passo que Deus falou para você dar, porque senão você também não sai do deserto. A maioria das pessoas que eu vejo e que eu aconselho que não saem do deserto são pessoas que insistem em opiniões ou em sugestões ou em conselhos que Deus diz: não faça isso, e rejeitam aquilo que Deus diz: faça isso. Abraão, então, ele obedece diligentemente. Para onde eu vou? Eu não sei, mas Deus, ele vai dirigir os meus passos. Eles alcançam as promessas. Olha, um pai que vive no altar. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Sabe o que ele está dizendo? Que aquilo que o pai faz, o filho faz e o neto faz. O teu filho é igual a você. O teu filho, ele segue os teus passos peregrinos nessa vida que passa rápido demais. Há 35 anos atrás, nesse mesmo dia, acho que nessa mesma hora, dia 13 de agosto de 1988, eu estava pedindo a mão da minha esposa em casamento. 35 anos atrás. Passou rápido. Eu lembro da música que estava cantando. Sidney Magal. Mas que derrota, Sidney. Estava cantando, eu lembro, a gente estava num restaurante. Amor, você lembra da gente contando moeda? Você lembra disso? Você lembra da gente perdendo popete? Nós fomos para um hotel, assim, de águas quentes. O pai dela e a mãe dela levou a gente, e aí nós juntamos um dinheirinho, e aí, só que como era água, ninguém levava dinheiro, não tinha cartão de crédito naquele tempo, então tinha um negócio chamado popete. O que era popete? Eram umas bolinhas de plástico que se encaixavam uma na outra. Você fazia uma pulseirinha, quem era rico, né, andava com um colar, e cada cor valia um valor, R$5,
A amarela é R$10, a vermelha é R$20. Você lembra que nós perdemos o nosso popete? A gente tinha combinado, vamos tomar refrigerante, vamos comer os petinhos de coração de ninguém. Lembra disso? Quando a gente guarda as memórias, a gente peregrina, os nossos filhos veem isso. Eles conhecem as nossas histórias. Eles aprendem a confiar naquilo que a gente confia. Eles veem a gente prosperar em caminhos de paz. Eles olham para a nossa casa. A minha filha fala assim: pai, você não desgruda da mãe. O nome disso é uma construção de amor. A minha filha fala: a Fabíola sempre levou café na cama para as crianças. Sempre levou. Qualquer dia, eu levantava mais cedo, café na cama. Você está mimando esse menino? Deixa ele pelo menos levantar, escovar o dente, arrumar a cama. Os nossos filhos estão fazendo a mesma coisa com os nossos netos. Estão peregrinando. Eu ligo para o Arthur no domingo, ele é membro em Bom Retiro, mas ele é pastor e ele serve numa igreja lá em Dallas, no Texas. Aí eu ligo para ele assim: vou esperar você voltar do culto. Não, pai, hoje eu vou para outro culto em outra igreja. Então ele segue a mesma direção que a gente segue, a mesma visão que a gente tem, e eles alcançam promessas junto com os filhos. Faça isso com seus filhos. Deixa eles verem o melhor que vocês têm. Deixa eles enxergarem o melhor que daquilo que você pode fazer. Eles vão ser iguais exatamente a você. Pais no altar apontam a direção dos céus, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que esse mundo que a gente vive aqui não tem fundamento, não tem alicerce. Ele está esperando, espera. Você vai passar aqui por um monte de aborrecimento, frustração, no mundo terei de aflição. Calma, isso vai acabar. Vive a vida, anuncie a tua fé, mas espere, porque o céu está chegando. Então, ele aponta uma direção que não tem erro. Pais no altar experimentam milagres pela fé. Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Nada que está na Bíblia com respeito às promessas de Deus para a sua vida, nada, absolutamente nada, vai deixar de se cumprir. A fidelidade de Deus. Quando Tiago diz: olha, confia em Deus, Ele é o Pai que criou todas as luzes. Algumas versões diz o Pai das luzes, e nele não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é isso que Isaías diz? Ela cumpre o que promete. Aguarde a promessa de Deus, que você vai experimentar milagres. Ela experimenta um milagre 25 anos depois da promessa, mas experimenta o milagre. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Quando o apóstolo Paulo está dando uma bronca na igreja da Galácia, aquele povo estava judaizando a igreja de novo. Bora usar quipá, vamos usar talite. Não, para você ser crente tem que circuncidar os rapazes. Gente, aí Paulo falou: que bobagem é essa? Quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? Que magia é essa? Que bruxaria é essa? Vocês estão pensando que é a fé nas obras que salva? Não é. Você é salvo pela fé. Abraão é o pai da fé, e todos aqueles que vivem pela fé são filhos de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a experiência que a gente tem de experimentar milagres através da fé em Deus. Pais no altar não enfraquecem na fé. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Gente, por favor, não viva no mundo da lua. Volte para a terra.
Reconheça as suas fraquezas. Eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu sou incapaz de chegar lá, eu não tenho como chegar lá. Você está pensando que ele era um abobado? Está pensando que ele era um perdido? Não. Apesar dele reconhecer que o seu corpo não tinha mais vitalidade, ele já contava com quase 100, 99 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Cadê o útero? Morreu. Tirou o útero. Não tirou não, a gente agora que tira, mas não tinha mais força. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. O seu filho tem o melhor pai que existe. Deus, ele não seria responsável de entregar uma geração nas suas mãos. Agora, conquiste seu filho de novo. Se é que você perdeu ele, ganhe ele de novo. Mostre para ele como é que são as coisas. Reconheça a sua fraqueza, reconheça que você errou. Peça perdão. Gente, é tão bom reconciliar com gente que a gente ama. Tem pais, tem filhos que ainda falam dos seus pais: meu pai era assim, era assado. Reconciliação. Uma das maiores alegrias que eu tive foi batizar meus filhos e foi batizar meu pai. Levei meu pai ateu para Jesus. Meu pai, ele sempre dizia que Deus não existia. Ele brincava: eu sou ateu, graças a Deus. Meu pai, junto com a esposa dele, Grace, que hoje é membro aqui em Bom Retiro, nós fomos juntos numa sexta-feira da paixão. Você pensa que eu esqueço? E fomos num culto, gente. A gente pensa aquele culto de sexta-feira que você vai falar da cruz, do sangue do Cordeiro. Foi um culto de libertação. Um monte de gente ficou endemoniada. Falei: meu pai vai escandalizar aqui. Nada. O homem despertou a fé, entregou a vida a Jesus. Um dos maiores exemplos que eu tive na minha vida de fidelidade foi meu pai. Foi meu pai. Restaura tudo que você tem com teu filho que dá tempo. Chama ele hoje, nós vamos chamar as crianças agora, para a gente celebrar a ceia com eles. Mas não deixe seus filhos acharem que você um dia saiu do altar ou pode sair do altar. Fala para ele assim: eu estou aqui te esperando. Você não vai precisar amarrar teu filho para colocar no altar, tá bom, gente? Ai, pastor, que palavra boa. Vou botar meu filho no altar. Não, deixa o teu filho ver quando você está indo. Deixa o teu filho seguir os teus passos. Deixa o teu filho, ele pode se perder aí, de repente: cadê meu pai? Está junto ao altar. Teus filhos vão caminhar junto contigo. Ainda que eles se percam, ainda que eles sejam magoados pela vida, eles vão olhar para você de novo, vão falar assim: eu quero seguir os meus pais. Eu gosto muito como em Gênesis 26, a vida de Isaac prospera. Ele não faz nada. Quem manda na vida dele é a mulher dele, Rebeca, que toma decisão por ele. Mas aí, quando vem o tempo da crise, que papai já não está mais lá, quando a água bate na cabeça dele, aí ele resolve semear no tempo de seca, e ele colhe a 100 por 1. É bom ver o filho prosperar? É. Agora, o melhor para o teu filho está em olhar para o céu, está em aprender com você. Faz ele aprender a contar as estrelas. Faz ele, senta com ele no chão e fala: bora contar grãos aqui, porque assim vai ser a nossa descendência. Amém? Hoje é dia dos pais. É um dia para você se alegrar de ter sido filho do seu pai. Hoje é um dia de você se alegrar em poder gerar filho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém. Todos com os filhos aí? Hoje eu vou perguntar, antes de todos pegaram os elementos, pão e vinho, pegaram seus filhos? Vem para cá. Obrigado. Queria que
Se seu filho for pequeno, pega ele no colo. Se ele for grande, aí você abraça ele aí perto de você. Vocês querem ir lá? Quer ficar perto? Tá bem. Então tá bem. Já parou para pensar, Maurício? Você está aí abraçando seu filho, você pega o Joca, amarra ele no altar. A Lara. Pastor Igor, já imaginou isso? A Lorena não, quietinha. Agora imagina você amarrar a Betina no altar. Pastor Davi, você ia ter que ter corda, você tem 5 filhos. Amarra todo mundo no altar. Quanto custa o teu filho, querido? Quanto custa? Antônio, quanto custa? Qual o preço? A gente não quer perder ninguém. Eu tive numa igreja em que o pastor me perguntou: me explica esse negócio de você fazer todo mundo celebrar a ceia junto. Por que criança celebra a ceia? Eu falei, em primeiro lugar, porque a Bíblia não proíbe criança de celebrar a ceia. Isso é coisa que a religião faz. Em segundo lugar, a Bíblia nem obriga que a pessoa seja batizada para celebrar a ceia. Se você me mostrar isso na Bíblia, eu sou um homem que eu sou próximo da Bíblia, não da religião. Mas a gente vê pais celebrando a ceia com os filhos. Em Êxodo 12, eles perguntam assim: quando seus filhos perguntarem, Deus avisa. Que celebração é essa? O que vocês estão comendo aí, esse pão, com esse cordeiro, com esse vinho? Isso é a Páscoa do Senhor. Em Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina ela. Ela vai crescer e não vai se desviar. Agora você tem uma oportunidade de pegar teu filho e colocá-la no altar. Talvez teu filho não esteja aqui, meus filhos não estão aqui. Hoje, cada um deles está num lugar, não estão comigo. Mas você pode pegar agora e colocar os filhos no altar, para que eles não se percam. Eu vou orar pelos meus filhos no altar, pelos meus netos no altar, pela minha geração no altar. Eu vou entregar para Deus aquilo que me é caro. Aproveita que você está com seu filho, com sua filha. Dá um abraço. Não, tão bom beijar, não é bom beijar? É tão bom ser abraçado. Não, diz para ele aí. Diz para ele. Você disse para o teu filho que você ama ele hoje? Diz? Fala aí, pai. Fala para tua filha, para o teu filho que você ama. Fala. Você vai ter que mandar uma mensagem. Eu vou ter que dar mensagem hoje. Hoje vai ser pelo Instagram. Estão fora de Curitiba. Agora o filho, diz para o teu pai gosta de ouvir isso, sabia? Fala aí, pai, te amo, fala. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você pode tomar o pão. Todo mundo pegou o pão. Tem alguém sem pão? Os seus filhos estão com pão? Então, tendo tomado o pão e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha, ainda que seu filho não entenda isso agora, eu vou dar para você 30 segundos para você falar para ele que o nosso Deus, que fez o mundo inteiro, se fez homem, que morreu por ele. O corpo dele foi esmagado na cruz. Diga isso. Ensina para ele agora. Eu vou deixar você ensinar. Agora faça o seu filho comer. Fala assim: coma. Coma para você não se esquecer disso.
verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês têm que fazer isso. Isso é um anúncio para o seu filho, de que esse Deus vai voltar para nos levar para casa. Nós vamos morar na casa do Pai. Mostra o cálice para ele. Diga assim: o nosso Deus morreu. Ele morreu, ele verteu todo o sangue na cruz, ele derramou o sangue na cruz. Diga isso para ele e faça ele beber. Agora sim, agora abraça mais ainda o seu filho aí. Quero orar por vocês. Pai, diz sim, mas também diz não. Pai, ensina a viver. Pai, aponta o caminho. Pai, olha para o céu. Pai, conta estrelas. Pai, abençoa. Abraça seu filho. Se seu filho não estiver aqui, bota a mão no seu ventre assim, ó. Bota a mão na barriguinha assim, ó. É osso dos teus ossos. Pai querido, nesse dia em que nós nos dirigimos ao Senhor como Pai, reconhecemos o teu amor a também compartilhar conosco a identidade de Pai. Eu olho para Abraão e vejo o Pai que o Senhor deseja que todos nós sejamos. Gente que muda de lugar, mas não muda de fé. Gente que persevera em promessas que são inalcançáveis. Gente que não enfraquece na fé. Gente que olha para o futuro com esperança. Gente que trata com Deus a respeito da herança e da descendência. Gente que promove o reino. Gente que, em vitória, traz de volta os perdidos. Gente que é vista como fiel no altar, devolvendo aquilo que é teu. Gente que não se afasta do altar. Pais e mães que não se afastam do altar. Pai, eu quero abençoar pais e filhos, avós e netos. Eu quero pedir que toda palavra de desgraça, de miséria, toda palavra dura que foi liberada no dia da ansiedade, do cansaço, da dor, da frustração, seja retirada da vida de pais e de filhos aqui. Mas eu quero liberar a mesma palavra que o Senhor tem liberado sobre os teus filhos, os filhos de Israel, filhos do teu povo. Eu te abençoo com o melhor do fruto da terra. Eu te abençoo com as riquezas do céu. Eu te abençoo na entrada e na saída. Eu te abençoo aonde você for. Eu coloco sobre ti o amor e a bondade. Eu entrego sobre a tua cabeça o favor do Senhor. Eu te levo a lugares onde o pasto é vertejante. Eu promovo sobre sua vida as vitórias do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que o Senhor jamais se apartará de ti. Ele não te abandonará. E todas as suas promessas serão cumpridas em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você pode abraçar seu filho, pode abraçar sua esposa e pode abraçar quem você quiser. Queridos, Pastor Lobo vai estar ali na porta para se despedir de vocês. Papais, que vocês tenham um excelente domingo, um almoço, um dia em família abençoado. Erga suas mãos,
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a tua casa. Vá na paz, Deus te abençoe. Amém?